Meus queridos adolescentes, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Que saudade enorme de vocês. Graças a Deus por este momento abençoado. Meus queridos, chegamos a mais um domingo para falar um pouco da palavra do Senhor Jesus com a temática A Igreja de Hoje. Nós estamos terminando um trimestre riquíssimo, abençoado, que vocês puderam aprender tantas coisas sobre o pentecostalismo, sobre os movimentos pentecostais, sobre avivamento, sobre a chegada do Evangelho no Brasil. E hoje, especificamente, nós vamos abordar mais essa igreja que nós chamamos de Igreja Evangélica Brasileira. Mas gostaríamos já de poder fazer menção para vocês da lição do novo trimestre. Olha que bênção, presta atenção. Já está disponível na livraria Arca Missionária a lição do próximo trimestre, cuja temática vai nos abordar aprendendo com as cartas. Nós vamos poder nos debruçar sobre as cartas paulinas, o apóstolo Paulo escrevendo para o povo de Deus através de cartas. Pois é, este material vai estar disponível na nossa livraria. Aproveite e peça ao seu professor, sua professora, ao seu dirigente para fazer a aquisição desta lição, que será um material propício para o próximo trimestre. Queridos adolescentes, gostaríamos então de convidar você para fazer a leitura do texto que é recomendado para meditarmos nesta manhã. Convido para abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículos 12 a 20. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, a linguagem que muitos adolescentes estão adquirindo por ter uma maior facilidade na compreensão do texto, tá bom? Então acompanha comigo aqui a leitura do texto. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Glória a Jesus. Paulo falando de membros da igreja que compõem o corpo de Cristo. Então, muitas pessoas fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E quando nós falamos de igreja, nós falamos não só da congregação que nós fazemos parte, não falamos só da igreja, do ministério que nós fazemos parte, mas de todo o povo que crê que Jesus Cristo foi enviado como o único e suficiente Salvador. Todo este povo compõe a igreja universal, a igreja em todos os lugares. Todo povo que crê em Deus faz parte desta igreja invisível, mas que é o corpo místico de Jesus Cristo. A este povo que possui várias línguas, idiomas, várias raças,
povos que são de tribos, de nações tão diferentes, mas crendo em Jesus, compõem a igreja de Cristo. Diferentes, como o texto bíblico nos diz, pé, mão, olho, ouvido, são membros de um corpo, mas o corpo é Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Este corpo de Jesus Cristo que tem por cabeça Ele próprio, nosso Senhor e Salvador, para a glória de Deus. Queridos adolescentes, nós vamos tratar de um tema muito pertinente, fechando este trimestre, que é a igreja de hoje. Pela lição que vocês têm em mãos, nós vamos entender que esta igreja, este povo, passou por diversas situações. Quando fazemos um resgate daquilo que o povo já passou, vocês lembram, a gente falou de avivamento, nós falamos de perseguição. Lembra então que o povo de Deus estava em obediência à palavra de Jesus, que era para ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, e depois de revestido desse poder, no dia de Pentecostes, passaram a evangelizar e ganhar almas para Jesus, não só em Jerusalém, mas foram para a Judéia, foram para a Samaria, ganharam a Ásia Menor, foram para a Europa e, por conseguinte, chegaram até o Brasil. E, graças a Deus, chegou a Pernambuco, chegou até nós. Louvado seja o nome de Jesus. Este evangelho que saiu das barreiras, das fronteiras, saiu de lá de Jerusalém até nos alcançar. Este evangelho que, por meio do seu Santo Espírito, chegou a cada um de nós. E aí nós temos então a igreja de hoje. A igreja que nós falamos hoje, ela acabou passando por muitas modificações. Ela sofreu perseguições. Ela precisou estar em vários lugares. Vocês estudaram que durante a perseguição, muitos irmãos em Roma precisaram cultuar em catatumbas, em túmulos, precisaram cultuar em cavernas, precisaram se esconder para poder prestar culto ao Senhor nosso Deus. Enquanto muitos dos nossos dias têm templos, tem congregações até com ar-condicionado, tem tantas coisas para poder ter aquele momento proveitoso de dar glória a Jesus, mas preferem ficar em casa, preferem não ir ao parque, ir para o shopping, ir para todos os lugares, menos ir à congregação e à igreja adorar ao Senhor Jesus. Mas esta igreja, que é corpo de Cristo, passou por muitas situações. E dentre essas situações, uma delas foi a perseguição. Na lição de hoje, nós vamos encontrar uma reflexão muito boa, pois nós temos então que essa igreja de hoje, ela recebeu influência do pentecostalismo, daquele poder de Deus derramado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, derramado ali, que se estendeu pelos servos do Senhor, que tiveram muita vontade, muita ousadia para anunciar a palavra de Deus. Esta vontade, esta ousadia, pela permissão do Espírito Santo, chegou à Europa. Lembra lá que nós falamos sobre um avivamento wesleyano, John Wesley, lá na Inglaterra, mas também outras pessoas que foram impactados pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, pela eficácia das manifestações espirituais. Não só John Wesley, mas outros e outros homens de Deus que, cheios do seu Santo Espírito, não se conformaram em ficar entre quatro paredes, mas saíram anunciando Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas. E este evangelho propagado no mundo chegou também nos Estados Unidos. A lição de hoje vai falar de missionários. Vocês podem acompanhar aí que na capa, logo da nossa lição, da lição de hoje, tem 2 missionários, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Esses
missionários que receberam o impactar do evangelho lá em Chicago, nos Estados Unidos, não se conformaram e vieram para o Brasil e anunciar esse Jesus que salva, esse Jesus que cura, esse Jesus que batiza com o Santo Espírito, que prepara o homem e leva para o céu. Este Jesus foi um Jesus anunciado pelos missionários, que ao chegar no Brasil, já encontraram servos de Deus, mas encontraram alguns irmãos que faziam parte de igrejas evangélicas tradicionais e que não pregavam o batismo com o Espírito Santo, o mover sobrenatural, espiritual, o pentecostalismo. Quando esses missionários chegam ao Brasil, trazendo a mensagem do Evangelho, mas recheada do poder de Deus pelo Santo Espírito, então esta igreja passou a ter mais força e logo o Brasil foi impactado, chegando a Pernambuco, chegando a Abreu Lima, chegando a Paulista, Igaraçu, Goiânia, todas as cidades de Pernambuco tiveram a oportunidade de receber a mensagem do Evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui então nós temos, meus queridos adolescentes, que esta mensagem do Evangelho chega no formato de pentecostalismo. Uma coisa que nós vimos já em algumas lições anteriores e que é fundamental trazermos então a diferenciação entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo, que está focado no terceiro tópico da sua lição. Mas é pertinente para esse dia você diferenciar pentecostalismo da festa de Pentecostes, do dia de Pentecoste, do derramar, do mover do Espírito Santo, para o neopentecostalismo, neopentecostal, neo de novo. Novo vem trazer muitas inovações que não estão pautadas nas Escrituras. Até parece que tem fundamento, mas não tem. Aqui o nosso comentarista, ele vai tratar de 3 situações que o neopentecostalismo acaba abordando. A primeira, por exemplo, fala da maldição hereditária. A gente que aceitou Jesus, o apóstolo Paulo nos diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas aí o neopentecostalismo acaba pregando a necessidade de nós nos livrarmos de maldições anteriores. Nada disso. O Deus que te salvou, que te remiu, que te comprou, já fez isso, lançando todas as nossas dores sobre ele, todas as nossas culpas, todo o nosso pecado, e nos justificou para a glória do seu nome. Uma outra situação que o neopentecostalismo vem trazendo, e de forma prejudicial à igreja, é a ideia da teologia da prosperidade, em que aquele que aceitar Jesus tem que ser rico, aquele que aceitar Jesus não pode ter problema, não pode ter sofrimento, entre tantas coisas. Nós passamos também por dificuldades, nós adoecemos. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós temos dificuldades, nós temos aflições, mas uma coisa que Jesus fez questão de nos dizer é que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda que você esteja passando por alguma dificuldade, lembre-se, Jesus está com você. É promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Uma outra situação em que acontece na igreja neopentecostal é o uso indiscriminado da unção, do óleo da unção. Há algum tempo atrás encontrei até alguém derramando óleo sobre o seu corpo para dizer que era uma pessoa ungida, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, coisa que a Bíblia não defende, como tampouco a unção feita indiscriminadamente. A unção com o óleo da unção, que é bíblica, ela é para ser usada juntamente com a oração da fé, que salvará o enfermo e que está prescrita
pelo nosso irmão Tiago, no livro de Tiago. Então, meu querido adolescente, muitas coisas foram acontecendo ao longo dessa jornada, daquilo que a igreja veio passando. E essa igreja de hoje, uma igreja que passou pela reforma protestante, uma igreja que passou por tantas perseguições, é uma igreja que vem trazendo a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem salvadora e eficaz, poderosa de Jesus Cristo. A igreja no Brasil, a igreja pentecostal, é uma igreja que tem como emblema, como marca, o Espírito Santo de Deus. E foi isso que fez quando os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing estavam aqui. Os povos começaram a se perguntar como é que isso acontece. Eles estavam pregando a cura, estavam pregando o batismo, e o Espírito Santo usando poderosamente. É isso mesmo, querido adolescente. Esse mesmo Jesus ainda permanece atuando nos dias de hoje, nos enchendo para produzir, para fazer milagres, prodígios e maravilhas, como ele prometeu, até maiores do que ele. Bastaríamos que nós crescêssemos para a glória de Deus. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos ter esses momentos de busca pela palavra do Senhor mais vezes. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer ao pastor da igreja, pastor Roberto, ao nosso superintendente, evangelista Renato, a toda a equipe de mídia e comunicação da igreja, a coordenação pedagógica dessas aulas que nós passamos para vocês, esses momentos de reflexões, como também agradecer a você, ao seu pai, sua mãe, aos seus professores, dirigentes, agradecer por este momento abençoado. E não poderia deixar passar, olha para aqui para trás, uma mensagem poderosa. Feliz 2021, que este ano novo venha trazendo para você muitas bênçãos, que Deus possa realizar o desejo do teu coração. Louvado seja o nome de Jesus. E é com muito carinho, com muito amor, que eu te desejo feliz ano novo, com a bênção de Deus, para a glória de Jesus. Até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe, meu querido.